Então, se entra mais alguém, eu vou depois ainda admitindo, então vamos lá. Boa noite a todos. Então, meu nome é Raul Vale. Vamos dar início, então, a mais uma reunião conjunta aí do Serviço de Gastroenterologia Clínica do Hospital do Servidor e também da endoscopia, né? Ao longo no meio a essa pandemia, né, já há algum tempo nós vimos já planejando essa aproximação com o serviço de endoscopia, né? E eu tive a oportunidade de, nessa jornada, conhecer grandes colegas em si que integram lá o serviço, né? O doutor Cristiano Ruge, né? O próprio doutor Eli também, por conta a gente se encontrou, teve algumas oportunidades também estar mais próximo, também por conta de um período eu também ter atuado na FBG, né? Ele também integrava lá uma das diretorias, né? E agora, mais recentemente, então, o doutor Luiz Henrique também foi um colega que acho que foi muito importante agora para a gente também aprofundar um tema que, sem dúvida nenhuma, vem ganhando bastante destaque na literatura e, finalmente, a gente está tendo maior acesso à manometria de alta resolução, que, sem dúvida nenhuma, é um método que vai ajudar muito a melhor manejo desses pacientes com distúrbios motores esofágicos, pacientes com doença do refluxo, também com sintomas de mais difícil controle, as manifestações supraesofágicas também da doença do refluxo. Então, tem vários cenários onde a manometria realmente vem se aperfeiçoando, né? E houve agora também, mais recentemente, uma nova atualização no intuito de simplificar um pouco ainda mais, organizar melhor já o que o Consenso de Chicago já vinha já organizando, né? E acho que o Dr. Luiz, ele atualmente é o chefe lá do Serviço de Motilidade Digestiva lá do Hospital do Servidor, também integra lá o grupo do HC, né? E acho que vai poder nos abrilhantar aí com uma grande apresentação sobre esse tema que, sem dúvida nenhuma, acho que é importante todos nós, gastroenterologistas, mesmo quem atua na parte de endoscopia, estar familiarizado, né? Então, passo as palavras, hein? Ok, obrigado, Raul. Boa noite a todos. Eu vou tentar resumir o máximo, tentar ser mais prático possível aqui na apresentação, que tem bastante coisa para falar, né? Principalmente essa atualização. Apesar das mudanças não serem tão drásticas, né, em relação à versão 3.0, mas tem algumas coisas interessantes que dá para mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então, basicamente, o Raul me pediu para falar sobre a atualização da classificação de Chicago. A versão que está sendo utilizada agora é a 4.0. Então, a diferença que a gente tem em relação à manometria convencional, que a manometria convencional ela possuía, né, a realização do exame, basicamente 8 canais, né? Havia uma perda em relação aqui à avaliação de várias partes do esôfago, ficavam desapercebidas em relação a esse método, e o método ele utilizava gráfico de linhas, né? Onde a gente media a amplitude, a peristalse, com alta resolução, a criação da alta resolução, ela apresentou assim vários sensores, né? Um total que vem sendo utilizado de até 36, né? Sensores de pressão, diferente que dos 8 canais na manometria convencional, o que trouxe bastante ajuda, né? Facilitou os diagnósticos dos distúrbios motores hoje em dia, é o mapeamento topográfico que esses diferentes sensores criaram através dos softwares de manometria na atualidade. E o que favorece, o que ajuda bastante, é que esse mapeamento a gente consegue visualizar todos os pontos anatômicos do esôfago ao mesmo tempo, sem precisar movimentar muito a sonda por causa dessas diferentes posições que esses sensores ficam ao longo dessa sonda. Então, a gente consegue ver ao mesmo tempo o esfíncter superior, a junção, né, esôfago-gástrica, que inclui o esfíncter inferior e a crura diafragmática, a contração da musculatura estriada, que é o terço proximal do esôfago, e a musculatura lisa, que são os 2/3 distais, que é a maior parte do esôfago, e a janela de relaxamento, tanto do esfíncter superior como da junção esôfago-gástrica ao esfíncter inferior. E a zona de transição, né, que ficaria uma área que a gente considera praticamente que não contrai adequadamente, né, entre a musculatura estriada e a musculatura lisa. Com esses parâmetros gerais aqui que a alta resolução trouxe, isso facilitou bastante
tanto o diagnóstico desses distúrbios como o aprendizado. A curva de aprendizado teve uma queda em relação à manometria convencional importante, principalmente para algumas patologias que são mais fáceis, como a acalásia e a manometria normal mesmo, que chega a mais de 90% do diagnóstico com a realização de pelo menos 30 exames, que na manometria convencional isso passava de 50 a 60 exames. Vai continuando aqui. Então, a classificação de Chicago, ela foi instituída a primeira classificação em 2009, que trouxe parâmetros de valores de pressão, de achados manométricos que para ajudar mais ainda a padronizar os diagnósticos desses distúrbios. Ela sofreu 2 updates, tá? Até chegar na versão 3.0, que era a versão anterior, em 2015, e a atual versão, que vocês já devem ter lido esse artigo, que foi publicado em janeiro de 2021, que traz a versão 4.0. Nesse estudo, eles participaram dele 52 especialistas que realizavam o exame e opinaram na definição, na melhoria, né, da versão 3.0 para 4.0, modernizando, né, os distúrbios, né, e atualizando alguns caracteres de algum dessas patologias. Eles instituíram que há necessidade de um protocolo, né, para você, um protocolo standard para a realização da manometria. Isso a gente já fazia para manometria convencional. Você manter uma rotina, é obrigatório você fazer aquele seu parâmetro, seguir aquele protocolo que você faz, deglutições, tudo bonitinho, mantém sempre a mesma rotina. Isso vai diminuir a chance de você apresentar erro no seu diagnóstico manométrico. Isso a gente já vinha sendo utilizado desde a manometria convencional. Então, eles colocaram para iniciar o estudo na posição supina, né, o paciente deitado. Você aguardaria 60 segundos para o paciente se adaptar com a sonda, diminuir a náusea, tudo isso, o paciente se acomodar com o exame. Você vai fazer a documentação que a sonda passou, você vai fazer 3 inspirações profundas, né, que seria aqui mostrando no quadro. Esse quadro da alta resolução, a gente vê que os gráficos de cores, né, em relação à cor mais avermelhada, é a pressão mais alta, quando chega na azul é a pressão mais baixa. Quando está no tórax, o paciente realiza uma inspiração profunda, a cor azul vai se intensificar. Em contrapartida, no abdômen, que a pressão é positiva, a cor esverdeada para o vermelho vai intensificar pela contração da crura diafragmática. Então, é obrigatório a gente já fazer isso desde o início, realizar essas inspirações profundas para definir se a sonda ultrapassou a junção esofogástrica, a transição esofágica. Na rotina, a gente espera pelo menos um período sem o paciente deglutir, para quê? Para a gente identificar os principais marcos anatômicos na alta resolução, que inclui, como eu já mostrei anteriormente, o esfíncter superior, o esfíncter inferior, o ponto de inversão da pressão entre o tórax e o abdômen e medir a pressão propriamente dita da junção esofogástrica, que seria uma pressão integrada. Após esses parâmetros que eles colocaram de protocolo, no início do protocolo do exame, a gente realiza 10 deglutições úmidas, tá? Deglutições contendo 5 ml de água à temperatura ambiente, tendo um intervalo entre cada uma dessas deglutições de no mínimo 20 segundos, no máximo 30 segundos. Seria a espera para você dar outra deglutição úmida entre uma e outra para você ter a repolarização dessa musculatura e evitar que a onda contraia de forma adequada, né, em relação à avaliação dessa peristalse, e fazer uma sequência de múltiplas deglutições rápidas. O que seria isso? Seria um teste provocativo, que a gente realiza no final do estudo, para a gente avaliar se tem reserva de contração, que mais para frente eu vou falar um pouquinho mais de cada um dos testes provocativos que foi colocado na classificação 4.0. E esse teste de múltiplas deglutições a gente realiza com 2 ml, com intervalo de cada 2 segundos, no total de 10 ml. A gente repete ele se houver uma falha ou uma resposta contrátil anormal.
e principalmente se o paciente vai para uma cirurgia de fundoplicatura. Nesse caso aqui, que eles realizaram o estudo, eles utilizaram uma manometria de alta resolução com uma sonda de estado sólido, onde o transdutor, né, está dentro da sonda. A gente utiliza aqui na maioria dos laboratórios aqui no Brasil o de perfusão. Por isso que eles colocaram uma segunda etapa de análise que colocaria o paciente sentado para avaliar, o paciente praticamente ficaria 80 graus sentadinho, paradinho, e realizaria novamente todas as etapas do protocolo anterior, tá? Com a inspiração profunda, 60 segundos de adaptação, 30 segundos para aferir a pressão do esfíncter inferior e do superior, tá? E nesse caso, eles só realizariam mais 5 deglutições úmidas, não realizariam 10. Né? E fariam um teste provocativo de sobrecarga hídrica no final do estudo para avaliar um relaxamento com uma precisão melhor, que seria o equivalente a dar um copo d'água para o paciente tomar de forma rápida, um torno de 150 a 200 ml. Quando o resultado é considerado inconclusivo, eles colocaram que haveria necessidade de estudos complementares. Dentre esses estudos complementares seriam as deglutições sólidas, né, utilizando as sondas de estado sólido, como o nome já diz aqui, para avaliar se há uma obstrução da junção ou um relaxamento incompleto dessa região. E outros testes provocativos que, utilizando drogas farmacológicas que promovem, melhoram o relaxamento ou exacerbam essa contração da junção esôfago-gástrica, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Continuando com o resultado inconclusivo, exames complementares podem ajudar a definir o diagnóstico quando a manometria é inconclusiva. Um deles que a gente utiliza muito aqui na prática é o esofagograma, cronometrado, de preferência, para a gente ver se esse esvaziamento está retardado, que alguns estudos já mostraram que um retardo de esvaziamento por pelo menos até 2 minutos de esvaziamento do contraste mostra que esse paciente pode ter uma calásia numa fase inicial. Ou utilizando um comprimido de bário, que ele ficaria ali a nível da junção, né, a nível da transição esôfago-gástrica, e se ele permanecesse por mais de 5 minutos, complementaria esse diagnóstico como o retardo do esvaziamento. E o FLIP, né, que é o probe endoluminal de imagem, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente, mostrar alguns exames de FLIP, né, que são feitos, como ele é feito, para que serve. E o que a gente utiliza na prática, né, é a nossa sonda de perfusão, a perfusão que mede a pressão por coluna d'água em centímetros cúbicos, que ela é convertida em milímetros de mercúrio. E a classificação de Chicago, ela fala que essa classificação pode ser utilizada com os nossos catéteres de perfusão sem problema algum, levando em consideração algumas limitações que não pode ser realizada nesse estudo, que é, por exemplo, a posição ortostática, porque como é coluna d'água, a gente não pode colocar o paciente sentado para fazer essas medidas, e os testes provocativos com alimentos sólidos também não pode ser utilizado com os catéteres de perfusão. Em resumo, os valores de normalidade para alta resolução se mantiveram praticamente idênticos ao da manometria, da classificação 3.0. Né? E eu vou colocar alguns valores aqui para vocês entenderem como é que é feita a manometria de alta. Quem nunca teve contato, tá? O que a gente vai aferir, praticamente cada uma das deglutições, a gente faz 4 medidas dela. Eu vou falar sobre cada uma delas, explicar como que ela é feita e o que a classificação de Chicago 4.0 trouxe de diferente para cada uma delas. Para avaliar o relaxamento, a gente usa o IRP, que seria a pressão integrada de relaxamento. Por que integrada? Engloba não só a pressão residual que a gente utilizava na manometria convencional, como a pressão intrabolos, que é a pressão de resistência quando a onda chega a nível dessa junção, para empurrar o bolo para frente, e a contratilidade da crura. Então, esses 3 parâmetros são medidos nessa medida atual do relaxamento. Esse IRP, na classificação de Chicago, na posição ortostática, na posição supina, ele é utilizada por um valor abaixo de 15,
nos estados sólidos, tá? Alguns outros aparelhos, né, que é o Laborier e o Diversatec, que antigamente era chamado de Sandy Hill, Diversatec e o Laborier MMS, que é uma empresa sueca, tem valores de normalidade diferentes. Cada aparelho, cada sonda mostra seus diferentes parâmetros de normalidades, e para a nossa de perfusão, que a gente utiliza aqui, seria menor que 16 o parâmetro para considerar um relaxamento completo. Isso, pelo estudo da classificação de Chicago 4.0, foi uma recomendação forte, com uma grade moderada encontrada nesse estudo. A DCI, que seria a contratilidade distal integrada, seria basicamente a pressão que a gente mede da musculatura lisa, dos 2/3 distais do esôfago, que seria da borda distal da zona de transição até antes da junção do esfíncter inferior aqui. Então, essa medida, ela engloba basicamente 3 parâmetros aqui. A amplitude da onda, a amplitude da contração, a duração, né, o tempo dela, e a extensão. Então, ela tem um parâmetro de medida em milímetros de mercúrio por segundo por centímetro. E ela mede basicamente o vigor de contração do esôfago. Aqui, nos parâmetros definidos pelo Chicago 4.0, manteve-se o mesmo da 3.0, não modificou, ficou em torno de, para considerar normal, entre 450 até 8.000, os valores de normalidade. Considerar uma onda fraca quando ela fica entre 100 e 450, uma onda falha, que entraria para a motilidade ineficaz, né, abaixo de 100, e a peristalse fragmentada passou a englobar nessa parte aqui para motilidade ineficaz, onde você tem uma fragmentação, né, uma zona de transição com mais de 5 centímetros. Né? Obrigatoriamente, a DCI tem que ser maior que 450 para você definir que uma peristalse é fragmentada. E, por último, a contração acima de 8.000 seria considerado hipercontrátil, né, os distúrbios hipercontráteis. Outro parâmetro que é utilizado nas medidas aqui da alta resolução é a latência distal. A latência distal analisa, né, avalia, né, praticamente a propagação da contração. Isso é, se a onda está progredindo adequadamente ou se ela tem uma progressão rápida. E ela é avaliada em tempo. Como que é feita essa avaliação? A gente mede da abertura, da janela de abertura do esfíncter superior, tá, até o ponto de desaceleração da pressão. O que é esse ponto de desaceleração? Antes da contração emitir aqui, chegar na abertura da junção, ela desacelera e ela angula. Essa angulação é o ponto de desaceleração, e a gente complementa aqui esse tempo que foi da abertura do superior até esse ponto, ela é a nosso DR, que é a latência distal. Se ela for acima de 4,5 segundos, a gente considera como uma a propagação normal da onda esofágica. Já se ela for abaixo desse valor, que é utilizado na classificação de Chicago, a gente considera como uma onda prematura, uma onda rápida. E isso acontece no espaço esofágico. Se a gente tiver 20% dessas ondas, a gente apresenta aqui uma peristalse, uma contração prematura. E também é obrigatório que a onda apresente uma DCI acima de 450 para você considerar que é uma onda prematura. Quando é difícil de identificar esse ponto de desaceleração, quando a onda não está evidente, esse ângulo que ele forma no final aqui da contração, a gente considera 2 a 3 centímetros acima, antes aqui da deglutição, antes do relaxamento, tá? Pega a borda do esfíncter, tira 2, 3 centímetros, e aí a gente consegue identificar esse ponto de desaceleração de uma forma mais fácil. O outro parâmetro utilizado é a quebra. Né? A quebra, ela avalia a falha do contorno isobárico, né, maior do que 5 centímetros. Isso acontece, por exemplo, se a gente tem uma zona de transição aqui, acima de 5 centímetros, você tem uma peristalse fragmentada. Então, por isso que essa medida avalia a integridade da contração. E é obrigatório também que a contração seja acima de 450 para você utilizar esse parâmetro. Se for abaixo de 450, ela é uma onda fraca. E, por último, os últimos parâmetros utilizados, né, é a pressurização, que aqui a gente tem uma pressurização, uma panpressurização esofágica, né, que é uma pressurização que vem do esfíncter superior
até a junção esôfago-gástrica, isso denota que é uma onda simultânea, uma onda aperistáltica, né, que é definida na manometria convencional. Isso aqui acontece basicamente num paciente que tem acalásia tipo 2. E a pressurização intrabolos, que seria um aumento, uma onda compartimentalizada a nível aqui antes da contração, uma tentativa de vencer um relaxamento incompleto dessa junção esôfago-gástrica. Então, com todos esses parâmetros que Chicago colocou, né, desde a versão 3.0, a gente consegue definir as patologias motoras do esôfago. Cada uma vai ter a sua característica. Por exemplo, o IRP acima de 15 ou 16, que a gente utiliza na de perfusão, nós vamos ter a acalásia, a obstrução da junção, obstrução de saída, né, da junção esôfago-gástrica, a latência distal reduzida com uma pressão, com uma DCI acima de 450, nós temos uma onda prematura, que nem eu falei, entraria aqui o espasmo. Abaixo de 450, mesmo com DL reduzido, apesar que a gente não usa essa medida, passa a ser onda falha e onda fraca, né? E as ondas acima de 8.000 hipercontrátil, e assim por diante. Juntando todos esses parâmetros que eu já falei, dá para somar e definir qual patologia motora a gente vai encontrar na manometria de alta resolução. Então, aqui, em resumo, aqui em relação à versão 3.0, o que tem basicamente de diferença entre a atual, que é a 4.0? Os distúrbios maiores, né, de peristaltismo e os menores foram abandonados, né, não entram mais na classificação 4.0, nem a peristalse fragmentada. Agora, o 4.0 divide basicamente em os distúrbios do relaxamento da junção e distúrbios do peristaltismo, que eu resumi aqui nessa tabelinha para vocês verem mais fácil. Tá? Aqui, em relação aos distúrbios do relaxamento, entram os 3 tipos da acalásia e a obstrução da saída da junção esôfago-gástrica, que seria um relaxamento incompleto, cada um com a sua definição e característica manométrica diferente. E também a mesma coisa para os distúrbios do peristaltismo, né? Que engloba desde a ausência, que seria a atonia do corpo esofágico, né? O espasmo, os hipercontráteis e a motilidade esofágica ineficaz. De diferente em relação aos parâmetros manométricos, a obstrução da junção, que acrescentou aqui foi a pressão intrabolos em pelo menos 20% das deglutições estudadas durante o exame, e afastar critérios para a calásia. Lógico, a calásia tem que ter 100% de aperistalse. Já não entraria aqui, porque aqui no obstrução tem que ter peristalse. E a motilidade ineficaz, que apresenta agora critérios mais rigorosos para definir esse diagnóstico, né? Que antes era 50%, passou a ser 70% deglutições ineficazes ou 50% de ondas falhas. Como eu disse aqui, na acalásia, né, os 3 tipos, né, que eu vou entrar com as patologias do relaxamento da junção, tá, que tem alteração no relaxamento. É obrigatório nos 3 tipos que o IRP seja normal, isso tem que ser acima de 16 milímetros de mercúrio no de perfusão ou 15 no de estado sólido. E é obrigatório também que todas as contrações sejam falhas ou aperistáltica, né, no caso do tipo 2 e da tipo 3. E os parâmetros continuam os mesmos da versão 3.0, o tipo 2, que seria a pan-esofágica, que nem o nome diz, 20% tem pressurização pan. A tipo 3, ou espástica, a gente vai encontrar em 20% com contrações prematuras, tá? E com DL menor que 4,5 segundos, que diferencia uma da outra. E a tipo 1 seria a falha total da contração. Aqui eu coloquei alguns exames, alguns pacientes com cada tipo de acalásia para ficar mais fácil de mostrar para vocês. A acalásia tipo 1 seria a ausência de contratilidade com relaxamento incompleto, né? O IRP bem elevado aqui. A tipo 2, aquela contração pan-esofágica, né? Que é a pressurização pan-esofágica, em pelo menos 20% das ondas. E a tipo 3, o paciente apresenta, que antigamente era chamada de acalásia vigorosa, e atual é a acalásia tipo 3, ela apresenta uma contração mais intensa no final dessa contração aperistáltica, né? Não relaxa, ela é aperistáltica e ela apresenta aquele DL reduzido, abaixo de 4,5 segundos em pelo menos 2 ou 20% das ondas que são avaliadas durante o estudo. Quando
Nesse Chicago 4.0, que eles acrescentaram também de interessante, quando existe dúvida no diagnóstico, ou ele é inconclusivo, principalmente para a calásia, no caso aqui, que eles colocaram esse exemplo aqui nessa calásia tipo 1, onde o relaxamento ficou abaixo de 15, mas o paciente não apresenta nenhuma contratilidade, fizeram um teste provocativo, né, durante a manometria, e mesmo assim o relaxamento não se mostrou incompleto durante esse teste. É obrigatória a realização de testes complementares. O esofagograma, né, partiria, que aí a gente teria a avaliação do esvaziamento, se o esôfago está dilatado, aquela classificação que todos já conhecem aqui, e o FLIP avaliaria a distensibilidade a nível da junção esofagogástrica. Eu vou mostrar uns casos mais para frente que aí fica mais interessante. O teste provocativo, quando tem paciente que tem relaxamento incompleto, a gente faz de rotina, tá? Tanto com múltiplas deglutições rápidas, que são 5 deglutições de 2 ml a cada 3 segundos. E aqui a gente consegue observar que esse paciente com acalásia, durante o teste, ele apresentou uma contração panesofágica, tá? Que seria aquela contração inteira, pegando todo o esôfago, e aqui a junção não abriu, ela teria que ficar mais azulada, e sim ela aumentou a pressão, confirmando que esse paciente apresentava um relaxamento incompleto. E o teste de sobrecarga hídrica, que o paciente toma um copo d'água, né, que nem eu já falei, de 100 a 200 ml, do mesmo modo ele apresentou contração SPAN e o esfíncter não abriu, a junção não relaxou. Então, confirmando que esse paciente tinha uma acalásia tipo 2. Então, esses testes provocativos, na maioria das vezes, a gente faz e é obrigatório complementar quando há dúvida com o teste radiológico. Eu já acho que o teste radiológico deve ser realizado até antes da manometria, que aí já dá para definir algumas coisas, alguns parâmetros que podem fechar o diagnóstico quando existe a dúvida. E aqui, nos casos da acalásia, que todos já conhecem, o retardo de esvaziamento, esôfago bem dilatado, dobrando no próprio eixo, fazendo os dólico-mega esôfagos, ou a imagem clássica em rabo de rato ou bico de pássaro, que vocês todos já conhecem bem. Os testes farmacológicos, eles entrariam bem aqui para avaliar os pacientes que têm dúvida no diagnóstico, quando esse diagnóstico da acalásia está inconclusivo. E o que foi utilizado nesse estudo aqui é o nitrito de amila, que é um nitrato, né? O que ele vai causar? Na acalásia, você vai ter um ganho de relaxamento, por quê? O órgão efetor, que é a musculatura nesse caso, ele está funcional. E aí ele vai com nitrito para permitir que haja um relaxamento normal, quase normal, vamos dizer assim, e uma contração de rebote praticamente logo depois. O nitrito de amila, ele é utilizado inalatório, e aqui vocês observam a junção que não estava relaxando, ela diminuiu bem a pressão, né, nesse primeiro estudo aqui com as deglutições, né? E depois, na última deglutição, na quinta deglutição, a gente teve um rebote, que é aquele rebote que exacerba e confirma que esse diagnóstico é de uma acalásia. Como nesse outro aqui, que eu falei, nitrito de amila inalatório, o paciente aspirou, pode ver o movimento respiratório dele aspirando nitrito de amila, e aqui o esfíncter relaxou. E no final ele teve um rebote, mostrando um rebote após o uso desse medicamento. O outro utilizado seria a colistoquinina por via endovenosa, que também em indivíduos saudáveis, vai manter o relaxamento ou exacerbar esse relaxamento. No caso da acalásia, nós vamos ter uma contração paradoxal, que nem aqui nessa imagem aqui, vocês observam aqui, é uma contração bem vigorosa, tanto da junção como do corpo esofágico. Esses medicamentos ajudariam a diferenciar, por exemplo, pacientes que têm dúvida diagnóstica, que a pressão da junção, né, o IRP, né, de relaxamento está normal ou no limite da normalidade, está borderline, e para diferenciar aqueles pacientes que têm esse achado de ausência de contratilidade, é comum nas doenças de colágeno também, e onde não fecha o diagnóstico da doença do colágeno, o que acontece? O órgão efetor, no caso da doença do colágeno, ele está acometido. Então, quando você usa esses medicamentos, nós não vamos ter o rebote, nem a exacerbação desse relaxamento da junção esofagástrica, diferenciando da acalásia com os testes farmacológicos. A outra patologia, né, que teve modificação importante na classificação de Chicago 4.0 foi a obstrução da saída da junção.
Nela, a gente é obrigatório, né, um RP acima de 16 ou 15 no estado sólido, em ambas as posições, tá? Quando realiza a posição ortostática também. E a pressão intrabolos tem que estar presente pelo menos 20% das deglutições na posição supina. Que nem eu mostrei para vocês, a pressão intrabolos, né, naquela mesma, não relaxa, tem um aumento da pressão aqui de um triângulo, basicamente, um contorno isobárico de mais ou menos 20 milímetros de mercúrio antes da contração. É obrigatório não atender os critérios de acalase, isso é 100% de aperistalse, não é obstrução da junção, não entra nesse diagnóstico, e tem que ter sintomas relevantes para você definir esse diagnóstico. A disfagia, a dor torácica, ou um ou outro, ou ambos, tem que estar presente nessa patologia. Aqui que ele colocou no trabalhinho, tá? Você pode encontrar diferentes contratilidades, pode ter uma onda hipercontrátil na obstrução de saída, pode ter uma onda espástica também aqui como essa do lado, e a gente tem que sempre tomar cuidado com a linha de base, o equipamento tem que estar calibrado para evitar os artefatos e avaliar um relaxamento aqui, um artefato, aumento da linha pode falsear um relaxamento incompleto. Então, sempre que você faz o exame, a gente calibra os aparelhos, é obrigatório para qualquer um, tanto estado sólido como de perfusão, e no final do estudo a gente avalia se a linha de base ficou adequada e, de preferência, corrigir essa linha se for um artefato que teve no início do exame. Essa aqui é uma paciente com obstrução da saída da junção, né, lá do servidor, e aqui vocês observam que ela tem uma pressão bem compartimentalizada, pressão intrabolos em praticamente todas as deglutições, e a junção não abriu, né? A junção aqui, para ficar normal, ela teria que ficar em torno de verde bem clarinho ou azul. Então aqui vocês observam que durante todas as deglutições não abriu, e ela teve até essa contração hipercontrátil, essa múltipla hipercontrátil também. Não muda o diagnóstico com as alterações do corpo, não passa a ser hipercontrátil nem espasmo, continua com o diagnóstico, porque o relaxamento de ambos tem que ser normal, só da obstrução aqui, que o relaxamento é incompleto. E lembrando assim que a maioria desses pacientes idiopática, 70%, 75% melhoram clinicamente, mesmo não sendo tratados, e só uma pequena porcentagem vai evoluir para calase desses pacientes com obstrução da saída, em torno de 4 a 6% tendem a evoluir para a acalásia típica, né, no exame manométrico e radiológico também. E o teste provocativo, que a gente faz aquele sobrecarga de volume e verifica se tem um relaxamento para afastar esse diagnóstico. Os testes provocativos são obrigatórios durante o estudo, e aqui nós vamos observar que nesses dois pacientes aqui, nesse ele deglutiu a água direitinho e apresentou relaxamento. Ele tinha uma obstrução da junção, quando fez o teste, mostrou que a junção, o esfíncter inferior, relaxava adequadamente. A mesma coisa esse outro aqui, relaxou bem, mas ele tinha contrações pan-esofágicas durante o teste provocativo, que bate que ele tem um distúrbio motor aí por baixo disso daí, que tem que ser reavaliado com um exame contrastado e complementar, ou até, se tiver o flip, fazer o flip para ele também. Outro distúrbio que colocou que não teve modificação na versão 4.0 são os hipercontráteis, né? O esôfago hipercontrátil. Teve algumas diferençazinhas que eles acrescentaram aqui, que seriam os sintomas, né? Tem que estar presente obrigatoriamente, né? A disfagia, tanto a dor torácica. O relaxamento tem que ser normal, e 20% das ondas, que nem mostrou nas versões anteriores, tem que ser acima de 8.000 milímetros de mercúrio por segundo por centímetro. Tá? Cada uma das contrações aqui, vocês observam que ela é bem, uma coloração bem para o vinho, então ela chega aqui no pico aqui da pressão, tá? São contrações bem vigorosas para essa paciente. Ela tinha 90% de ondas acima de 8.000, esse examezinho que eu estou colocando aqui para vocês verem. E o que entrou de diferente agora, além dos sintomas serem obrigatórios, seria a presença de um pico, ou um único pico, né, nas evoluções, e os múltiplos picos, que aí acrescentaria aqui o esôfago em Jack-Hammer, ficaria com os múltiplos picos. Que anteriormente, na 3.0, a maioria dos hipercontráteis era chamado de Jack-Hammer, mas agora eles diferenciaram, ficaria uma contração com um pico único
e outra com pico múltiplo, só o pico múltiplo ficaria o Jack Hammer. E os trabalhos falam que as contrações múltiplas no hipercontrátil acontecem em mais ou menos 40% a 50% dos estudos manométricos. E envolvendo ou não o esfíncter inferior, né? Se para medir a pressão, que nem eles colocaram esses gráficos no trabalho do 4.0, né? Que seria só com um único pico, o hipercontrátil puro, tá? O Jack Hammer, esôfago em britadeira, que tem mais de um pico, e aqui englobando o esfíncter inferior, tá? Ou a junção esôfago-gástrica. Essa classificação, esses subtipos dos hipercontráteis, na atualidade, não tem assim uma utilidade prática, não modifica tratamento, o paciente não tem maior resposta com bloqueador de canal de cálcio, etc. Qualquer tipo de tratamento não influencia você diagnosticar um tipo e o outro tipo, ainda não tem trabalhos. Em virtude da prevalência, né? A prevalência desse distúrbio motor é baixa, né? Chega em torno de, hoje em dia, com alta resolução, 1,6% até 3% no máximo, de todas as manometrias realizadas, né? A etiologia, ainda a maior parte é idiopática, chegando em segundo lugar de 30% a 40% a doença do refluxo associada a isso daí. É importante para esses pacientes fazer uma pH-metria também, para você definir se o refluxo está levando a essa alteração motora, para complementar o diagnóstico dele. E a gente sabe que existe uma incoordenação, né, nesses pacientes, até com a contração da musculatura circular com a longitudinal, por isso que leva a essa força de contração exagerada, nesse distúrbio motor. Aqui é só um gráfico de um paciente com Jack Hammer, né, que você vê que tem mais de um pico na contração, né, uma contração acima de 8.000, chega a 10, 11.000 aqui. A gente já pegou contração aqui, que eu não trouxe aqui para vocês verem, de mais de 20.000. O paciente tinha 20 e poucos mil de pressão do corpo esofágico. Esse aqui é um pico único, né, que seria propriamente só o hipercontrátil, não seria o diagnóstico de Jack Hammer. E raramente a gente pega a pressão exacerbada só do esfíncter inferior para complementar esse diagnóstico. E na literatura, só 30% dos laboratórios consideram esse terceiro subtipo como medir e não medir, incluindo o esfíncter inferior ou a junção esôfago-gástrica. A gente também faz teste provocativo, principalmente naqueles casos que são limítrofes, né? Por exemplo, ele apresenta, em vez de ele apresentar 20%, ele apresenta 10% de contrações hipercontráteis. A gente faz as múltiplas deglutições e aqui confirma que esse paciente apresentou uma contração hipercontrátil com até mais de um pico. E um trabalho bem interessante publicado por o Pat, que é um cirurgião torácico da Califórnia, ele falou que os distúrbios hipercontráteis apresentam alterações no esofograma em cerca de 50% até 58% dos casos. E o achado mais comum são as ondas terciárias, que podendo estar presentes os divertículos de punção também. O espasmo seria um outro diagnóstico manométrico que manteve os mesmos parâmetros também da versão 3.0, o que eles acrescentaram também para essa patologia, que é obrigatória a presença de sintomas relevantes nesse distúrbio motor. O relaxamento tem que ser obrigatoriamente normal e 20% das ondas que eu já falei tem que ser prematuras, tá? Com um DL menor que 4,5 segundo, obrigatoriamente o DCI, que nem nesse gráfico aqui de uma paciente com espasmo, vocês observam que o DL está reduzido, né, menor que 4,5, e o DCI está acima de 450. Isso é obrigatório para definir pelo menos em 20% das ondas do diagnóstico de espasmo esofágico. Aqui somente mais um gráfico, né, com DL de 3,2, né, foi colocado no trabalho da classificação de Chicago atual. E essa é uma paciente nossa lá do HC, que ela tinha dor torácica e disfagia, os dois sintomas, e no esofagograma dela a gente observa que ela tinha um divertículo epifrênico gigantesco, né, com um colo bem largo. A princípio a passagem da sonda dela não conseguiu pelas vias convencionais, né, devido a esse cólon do divertículo, a sonda migrava direto para ele, então no risco de perfuração a gente acabou passando a sonda por endoscopia,
E ela tinha a imagem clássica aqui, imagem em saca-rolha, que nem vocês observam, né? Junto com o divertículo. A gente sabe que os epifrênicos têm uma associação com o distúrbio motor em 70% dos casos. Esses divertículos são de punção, né? Um divertículo que não tem todas as camadas, tá? E aqui na manometria de alta resolução, vocês observam que as 3 primeiras contrações dela tiveram um DL, né, uma latência distal inferior a 4,5 segundos. Né? A quarta deglutição aqui já apresentou um DL normal, quase normal, né, acima de 4,5 pelo menos. E o relaxamento, né, vocês veem que fica azul aqui, ela apresenta um relaxamento normal, né? Essa povo ficou borderline. E a gente sabe que em torno de 25, quase 30% dos pacientes que têm espasmo esofágico tem a imagem clássica no esofagograma. Tá? Quando há dúvida diagnóstica, o esofagograma cai bem para esses indivíduos e para confirmar mesmo o diagnóstico. E a imagem clássica é aquela imagem em saca-rolha, que nem nesse paciente nosso aqui, tem imagem bem típica, né, do achado no estudo contrastado do esôfago. A outra patologia, que essa teve modificações importantes na classificação 4.0, foi a motilidade esofágica ineficaz. Nela, como eu falei, é obrigatório também o relaxamento normal do esfíncter, e a gente tem que ter pelo menos 70% das deglutições ineficazes, que seriam englobando as contrações fracas, né, menor que 450, né, que nem aqui no gráfico, contrações menores que 450, ou essas contrações que são falhas com pressão, né, DCI abaixo de 100 milímetros de mercúrio por segundo, e as contrações fragmentadas. Todos esses 3 tipos englobam as contrações ineficazes para fechar o diagnóstico da motilidade ineficaz. Ou a gente encontraria aqui 50% de ondas falhas, que seriam ondas menores do que 100 milímetros de mercúrio. Aqui nós temos os 4 tipos de onda, a onda normal, né, que é aquela onda oblíqua, né, a gente vê no mapa topográfico aqui da manometria, com relaxamento completo, tá, da junção esôfago-gástrica. Aqui você tem uma onda fragmentada, né, uma peristalse fragmentada, onde a zona de transição engloba aqui mais do que 5 centímetros de extensão. Aqui seria aquela onda fraca, menor que 450, e a falha. Esses são os 3 tipos que são utilizados e encontrados na manometria para fechar o diagnóstico da motilidade ineficaz. Em partes, a motilidade ineficaz, ela pode ser uma doença motora primária, né? Só resumindo aqui rapidamente, eu não vou entrar em muitos detalhes de cada uma, senão a gente não acabaria hoje aqui, a aula já está bem extensa, né? A gente encontraria secundariamente, ela pode ser pela doença do refluxo, e pode chegar entre 31% até quase 40% dos casos de doença do refluxo pode levar a motilidade ineficaz, né, devido àquelas fatores que diminuem, né, a contratilidade, né, e o processo inflamatório geral que acontece durante a doença do refluxo. E o hipotiroidismo, até o alcoolismo e as doenças do colágeno podem levar a essas alterações. E a acalásia também, numa fase inicial, também pode ser um dos diagnósticos duvidosos da motilidade ineficaz. Obrigatoriamente, aqui a Chicago 4.0 indica que a gente faça um teste provocativo para todos os pacientes que tenham motilidade ineficaz. Esse aqui, só como exemplo, é um paciente com motilidade ineficaz, né? Onde vocês têm ondas fracas, com 3 ondas falhas, e o esofagograma dele tinha bastante onda terciária, o esôfago bem tortuoso. Não era uma acalásia, mas ele foi para a cirurgia e respondeu bem porque ele tinha uma reserva de contração adequada. O teste provocativo de múltiplas deglutições, que eu já falei aqui várias vezes para vocês, a gente faz uma avaliação nesses pacientes para observar se eles apresentam uma reserva de contração. A gente faz 3 séries de múltiplas deglutições rápidas e divide pela média das 10 deglutições durante o estudo, deglutições úmidas, e aí confirma se ele tem reserva contrátil ou se ele não tem reserva contrátil. Que nem esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Esse paciente tinha 80% de ondas ineficazes, né? 40 falhas, 10 fracas e 30 somando dá 80%. E a gente fez o teste provocativo para ele.
Vocês observam que a gente mede a DCI das 3 deglutições e faz uma média. Então, ele na primeira quase não contraiu do 37,6, a segunda contraiu adequadamente, acima de 5.000, e aqui a última só contraiu o terço distal, praticamente uma onda fragmentada nessa última aqui. E esse paciente ele teve uma média das múltiplas deglutições da DCI dele de 1954, dividido pela média das 10, então ele teve uma razão acima de 1 ponto, ou maior ou igual a 1 ponto, então ele tem uma reserva de contração. Isso é importante que os estudos atuais mostram que os pacientes que não têm reserva de contração têm maior propensão a ter uma disfagia no pós-operatório de uma fundoplicatura. Então, todos os pacientes que vão para a cirurgia são pré-operatório, mesmo que não tenham uma utilidade ineficaz, a gente acaba fazendo esse teste provocativo para confirmar se esse paciente apresenta uma boa reserva de contração para evitar essa complicação no pós-operatório. O último distúrbio motor aqui que defini seria basicamente a ausência de contratilidade, né? Que seria a atonia do corpo esofágico. Desculpa, eu voltei um pouquinho. Em que o diagnóstico conclusivo é obrigatório o IRP normal, tá? O relaxamento completo, né? Com 100% de ondas falhas, isso é nenhuma contração, ausência de contração. E o que diferencia esses pacientes da acalasa seria o relaxamento completo isso aqui. Que nem vocês estão vendo aqui nessa figura colocada no trabalho, né? Que é idêntico, né? Que não tem contração nenhuma e o relaxamento está normal, o IRP menor do que 15 ou 16. Quando o diagnóstico é inconclusivo, a gente tem obrigatoriedade de fazer testes complementares, né? O esofagograma é um deles, para avaliar se não é uma acalásia, que nem eu já falei logo no começo, na acalásia dos testes que a gente pode fazer, e o endoflip, que aqui o endoflip entraria como principal fator para diferenciar. Além dos testes farmacológicos que eu já coloquei à frente na acalásia, e atrás, né, no caso, e aqui o flip entraria para diferenciar. O que seria o flip, o endoflip? Seria uma sonda que vai fazer uma planimetria por impedância. São 16 anéis de impedância que tem numa sonda, um balão que é preenchido com uma solução fisiológica, tá? Uma solução salina, de preferência. E aqui ele vai avaliar se a onda que o paciente apresenta no corpo esofágico ela é uma onda anterógrada, isso é, ela começa proximal, angula, né, oblíqua, termina no distal, então ela é considerada anterógrada, que começa a primeira queda no proximal, depois a última no distal. E ele avalia a amplitude, a força e o diâmetro da distensibilidade da junção esôfago-gástrica também. E nem aqui ao lado, né, que vocês observam num paciente com acalásia, essa junção está bem exacerbada e o diâmetro está bem reduzido em relação ao paciente normal. O que nós vamos encontrar no paciente normal, no FLIP? A distensibilidade tem que ser maior que 3 milímetros quadrados por milímetro de mercúrio, e as contrações, que nem eu mostrei anteriormente, e coloquei aqui de novo, elas têm que ser anterógradas. Aí, se vocês observam a parte tridimensional do esôfago aqui, a junção está bem clarinha, tá? A distensibilidade está normal e as contrações esofágicas normais. O que acontece na acalásia? Essa distensibilidade está bem reduzida e você pode ter ausência de contratilidade ou contrações retrógradas. Que nem nessa imagem aqui que vocês observam, né, que a contração da junção está bem exacerbada e os movimentos são todos retrógrados na contração esofágica. Isso diferencia bem, por exemplo, nos casos onde há dúvida, aqui o relaxamento estaria normal, que nesse caso não está, né? Ausência de contratilidade e relaxamento normal. Faz um flip, o que a gente vai encontrar? Uma distensibilidade bem reduzida da junção, confirmando que esse paciente tem uma acalásia. Então, fecharia o diagnóstico quando ele é duvidoso. E no caso aqui da acalásia tipo 3, que vocês observam ainda tem aquela força de contração com relaxamento incompleto, vocês observam que aqui a junção está bem reduzida, o diâmetro dela, e as contrações são todas irregulares a nível do corpo esofágico. Também ajudaria a definir se esse paciente tem uma acalásia tipo 3. Também o FLIP entraria nessa parte também. E o último parâmetro que a gente
utiliza na manometria de alta resolução seria a avaliação das junções esofogástricas, que seria feita naqueles 30 segundos, onde a gente vai aferir a pressão, tá? Tem que ser no repouso, obrigatório, pelo menos, no mínimo, 3 movimentos respiratórios são utilizados, e a pressão usada na alta resolução e definida como o melhor parâmetro para avaliar se tem hipotonia ou não é a EGJ-CI, que é a contração integrada da junção esofogogástrica, que ela engloba aqui tanto a pressão, o movimento da crura, como a pressão do esfíncter inferior. Então, é uma medida mais fidedigna do que a pressão isolada do esfíncter inferior. Ela é como se fosse a medida da DCI, da junção esofogástrica, só que não tem o tempo, somente a milímetros de mercúrio por centímetro. E quando ela for abaixo de 25, isso já está bem definido com trabalhos utilizando impedância pH-metria, ela fica uma pressão baixa, uma hipotonia da junção esôfago-gástrica. E, por último, a morfologia da junção esôfago-gástrica, que na classificação 4.0 eles entraram com uma nova classificação da morfologia, tá? Que seria a separação que pode ocorrer entre o esfíncter e a crura diafragmática em pacientes que tenham hérnia. Isso acaba dissociando, né? O esfíncter fica intratorácico e o pinçamento ficaria para baixo, que seria a crura diafragmática, e aí eles dividiram de acordo com a pressão de inversão, né? O ponto de inversão da pressão, né? Que seria o PIP, o fator de recomendação bem forte que eles colocaram aqui, que aqui seria o esfíncter, né? Inferior, e aqui embaixo teria a crura. Se o PIP estiver próximo do esfíncter, é o tipo B. Se o PIP estiver próximo da crura, passa a ser tipo C. Mas, assim, nenhum examinador desses que participaram do estudo consideram que essa classificação da 4.0, como a classificação da 3, que era usada na 3.0, uma seria melhor do que a outra. Tanto faz você usar A, B, C, como 1, 2, 3. Eu gosto mais da classificação antiga, que é 1, 2, 3, por quê? Aqui na tipo 2 a gente diferencia pelo tamanho. Aqui seria menor que 2 centímetros a separação e a tipo 3 seria maior que 2 centímetros. Não só pela presença do PIP, tá? Que eu acho que falha um pouquinho em relação à outra classificação. Mas isso vai de cada examinador. Eles deixaram livre, você pode usar tanto essa da 3.0 como da 4.0, tanto faz. E aqui é só um exame, né, um gráfico, um mapa topográfico, que você vê o esfíncter separado da crura. É bem mais fácil, bem mais factível do que na manometria convencional você identificar uma hérnia aqui, tanto que a sensibilidade, a acurácia, a especificidade são bem mais altas na manometria de alta resolução, comparando mesmo com o esofagograma e com a endoscopia, a manometria supera esses dois exames. Em resumo, o que teve de novidade são basicamente 5 coisas mais importantes. A avaliação manométrica deve vir com exames complementares, principalmente quando ele for inconclusivo. A segunda, é obrigatório nessas patologias motoras, sintomas relevantes, tá? A disfagia e a dor torácica devem estar presentes nesses indivíduos. A terceira seria padronização, um protocolo manométrico, um standard, que a gente já realiza isso há muito tempo, desde a manometria convencional, tá? Tanto em posição supina como ortostática, no caso, usando o estado sólido, e utilizar testes provocativos para complementar ou definir o diagnóstico, tanto múltiplas deglutições rápidas como sobrecarga hídrica, né? Tomar um copo d'água. E, no caso do estado sólido, você pode usar alimentos pastosos, semissólidos ou até sólidos, pré e pós-prandial, para avaliar alguns outros distúrbios, ruminação, etc. Que existem outros trabalhos falando sobre isso, não detalham muito aqui no Chicago 4.0. E testes farmacológicos com nitrito de amila ou colistoquinina, que na prática a gente não vem utilizando só para trabalhos, né, atualmente, mas vamos ver se mais para frente isso vai estar mais viável. E a quarta seria a motilidade ineficaz mais rigorosa, né, englobando a peristalse fragmentada, é a que teve uma maior modificação na classificação de Chicago 4.0. E, por último, os distúrbios motores, né, deixaram de existir os maiores e menores, dividindo em 2 grandes tipos, os distúrbios do relaxamento e do peristaltismo.
Basicamente, é muita coisa, pessoal, não deu para correr mais, porque senão eu queria mostrar cada parte prática para vocês, mas estou aberto aqui a perguntas que ainda tiver disponibilidade de perguntar alguma coisa. Fique à vontade. Diga aí. Pronto. Parabéns, acho que Obrigado. realmente é um tema. Tive a oportunidade até de acompanhar hoje de manhã aí no serviço também esse exame novo, né? A manometria de alta resolução, e realmente o protocolo, mesmo no caso como eu, que não tenho vivência em relação ao exame, foi bem interessante de poder você ver toda essa etapa da deglutição, né? E esse protocolo também das deglutições rápidas ao final também, eu acho que ele ajuda exatamente a estratificar e diferenciar alguns aspectos que aquelas 10 medições seriadas ajudam, né? Sim, E com certeza. a precisão também acho que o primeiro caso que eu acompanhei era a paciente, acho que tinha uma hérnia hiatal, acho que de 5 e poucos centímetros, né, que já referia na endoscopia algo ao redor disso, e com um exame manométrico conseguiu topograficamente definir melhor, né? Exatamente Evidenciar bem, a essa hérnia é bem mais diferença, né? fácil. Sim. Então, acho que foi um ganho Facilita bem. realmente que o exame trouxe, né? Eu acho que a literatura, como eu falei, realmente o ganho em relação também à melhor classificação e refinamento em relação à classificação anterior, realmente acho que foi um grande avanço, né? Porque realmente algumas das definições anteriores na Chicago 3.0 tinham um cenário, qual seria a real repercussão clínica. Então, acho que agora se tornou algo mais prático realmente de ajudar numa tomada de decisão, Perfeito. essa correlação com os sintomas. Então, isso acho que foi um importante avanço realmente, né? Sim, com certeza. A utilização agora desses parâmetros facilitou bem o diagnóstico, né? Mesmo com os casos inconclusivos, com sintomas, a gente parte para outras investigações, faz mais teste provocativo e assim por diante. A gente tenta chegar a um diagnóstico mais conclusivo, né, na atualidade. Eu ainda acho que deixa a desejar alguns detalhes ainda, porque a gente pega ondas aperistálticas com DL normal, e a gente vê que a onda não é normal, e ela não entraria em nenhum diagnóstico ainda. Então, existem alguns detalhes faltando. Talvez mais futuramente eles entrem em alguns complementos aí da classificação de Chicago para encaixar essas alterações que ainda Tem ficam pequenas vagas. arestas ainda a Sim, tem serem que ainda melhoradas, de corrigir qualquer algumas forma, né? coisas, são importantes. Sem dúvida. Mas Luiz, eles já melhoraram bastante. Opa, doutor Ô, Renato, Renato, pois não? tudo bem? tudo bem? Raul, tudo Pois bem? não? Desculpe, Sim. eu consegui ouvir metade da aula do Luiz só, mas Tranquilo. porque eu estava sem o som aqui. Agora que eu consegui conectar na mídia do meu carro. Mas de qualquer forma, eu vi a parte final da aula. Parabenizar o Luiz, ao Raul também aí Obrigado, pela. Renato. Luiz, mais uma vez, sempre brilhante, viu? Parabéns. Que isso. Obrigado, Muito Renato. claro e sempre mostrando as Tem que- atualizações. Eu queria só fazer duas perguntas para você, Luiz. Sobre a... Opa, Opa, ficou saiu mudo. o Ficou som aí. mudo aí, Renato. Acho que saiu o som. Som. Justamente Voltou. sobre a... Oi, voltou. Justamente Voltou. sobre Fala. essa questão do diagnóstico da hérnia de ato comparado ao diagnóstico endoscópico. E a gente sabe que o diagnóstico endoscópico de hérnia ele está intrinsecamente relacionado também a... Opa, caiu o som de novo, Renato. Cortou um pouco, hein? Cortou aí. Repete, por favor. Ceda muito o paciente. Isso. Dando Ceda o muito. diagnóstico. Então, eu queria saber se nesses casos duvidosos, se realmente você acha que o padrão ouro vai ser fazer uma manometria de alta resolução para ter ou não um diagnóstico. E eu queria que você comentasse também sobre o papel da manometria de alta resolução no tratamento da acalásia. Os casos que vão para POEM e os casos que vão para o tratamento convencional ou dilatação. A manometria tem a capacidade de definir qual o melhor tratamento? Então, em relação à hérnia, existem estudos atuais, né, que compararam, que nem eu acho que eu até comentei, a manometria de alta resolução com o exame radiológico contrastado e a endoscopia e o intraoperatório. E eles compararam o tamanho da hérnia.
o tamanho da hérnia é definido com maior precisão pela manometria. Então, a extensão que você tem, a manometria tem uma sensibilidade e uma especificidade mais de 90% para você definir esse comprimento que você tem da hérnia hiatal, né? E com esse parâmetro do PIP, a gente consegue definir se a hérnia também é uma hérnia tipo 3, tipo 2, não pela classificação de Chicago, né? Uma hérnia mista, uma hérnia só deslizamento ou até paraesofágica, de acordo com esse PIP, por causa da angulação da junção esôfago-gástrica. Isso tudo a gente consegue definir com mais precisão do que até que a endoscopia, viu, Renato? Os trabalhos, a maioria está indo para esse lado. E bem, esse trabalho assim e tem meta-análises, tem outros estudos aí comparando os outros parâmetros. Com relação à calásia, que é a segunda pergunta que você fez, é do tratamento. Na atualidade, qualquer um dos subtipos da calásia, 1, 2 ou 3, você pode fazer todos os tipos de tratamento, dilatação, botox, não importa, a resposta vai ser praticamente a mesma com os 3 tipos, os estudos atuais, né? Porque o POEM, ele tem uma melhor resposta, que seria a miotomia endoscópica, para o tipo 3. Por quê? O tipo 3, como eu mostrei os gráficos, que você tem aquela contração exacerbada no esôfago médio para o distal, né? Que seria aquela calásia vigorosa, você pode fazer o POEM mais uma extensão maior, né? Por via endoscópica, que cirurgicamente isso aumentaria a morbidade e mortalidade, porque você teria que entrar no tórax, até dá para fazer por videolaparoscopia ou toracoscopia, essa miotomia, mas aumentaria mais ainda a morbidade. E o que diferencia basicamente nesses outros tipos de tratamento é o refluxo. O POEM, por enquanto, apresenta bastante refluxo no pós-operatório. Ele tende a melhorar bem com o uso de inibidor de bomba, os pacientes respondem bem. Nos primeiros 2 anos, a maioria acaba evoluindo bem. Poucos casos necessitam de você fazer uma outra intervenção para inibir o refluxo, por exemplo, uma fundoplicatura parcial, né? Para complementar esse tratamento. São poucos casos mesmo. Mas, assim, se você for colocar no papel, não existe diferença em relação ao subtipo, como se existia nos primeiros trabalhos. Você falar que a calásia tipo 3 é obrigatório fazer o POEM. Não existe essa definição. Precisa de trabalhos com mais tempo. O POEM tem só 10 anos de evolução. A gente precisa de uns trabalhos mais prolongados para a gente ver se o POEM vai ultrapassar a resolução que a miotomia Heller com a fundoplicatura possui hoje em dia, né? Que a miotomia a gente sabe que tem mais de um século, né? E o POEM tem 10 anos só, né? Então não tem nenhuma comparação tão importante. Só para o tipo 3 que eles falavam que o tratamento desses pacientes não evoluíam bem com os outros tipos de tratamento. Não, isso não é verdade. Tem que avaliar cada trabalho direitinho. Isso daí não é o que a gente vem encontrando nos novos trabalhos. O POEM é fácil, dá para fazer uma miotomia extensa. Por esse motivo, passaria a ser mais utilizada para tipo 3. Mas é isso basicamente que eu tenho aqui de novidades. O Raul acho que vai dar uma aula sobre isso. Desculpa entrar no teu assunto aí. Não, a gente vai ter, acho que essa aula introdutória realmente acho que foi importante que eu aproveitei essa temática para exatamente nas próximas 2 quintas-feiras, na nossa reunião agora presencial, a gente vai exatamente já englobar explorar como é que a apresentação clínica. Então, acho que essa sua apresentação realmente ajudou muito na nossa discussão, que a gente vai aprofundar aí da apresentação clínica e características em relação a essa parte, né? Realmente, a comparação de tratamentos e desfechos, né? Realmente, às vezes, leva em conta essa questão, né? A gente, às vezes, não tem, mesmo já com várias meta-análises, às vezes o tempo de segmento dos trabalhos difere, então, às vezes, é difícil você conseguir homogeneizar ou ter todos os trabalhos que consigam ajudar a trazer uma resposta quando você faz as comparações, né? Então, isso, às vezes, talvez agora, com a consolidação dessa nova análise e refinamento dessa modalidade endoscópica, eu acho que vai facilitar daqui para frente, mais adiante, talvez futuras meta-análises consigam ajudar a definir melhor esse nuance do tratamento desses subtipos da calásia, né?
o POI, né, a miotomia endoscópica, né, com equipamento adequado, tudo certinho, você consegue realizar ela muito bem. E tem trabalhos japoneses, não sei se vocês já leram sobre isso, que é o NOTES, né, que faz uma fundoplicatura também. Pode ser que futuramente isso, complementando com esse NOTES para fazer uma fundoplicatura, essa técnica consiga ultrapassar a miotomia cirúrgica, consiga suplantar esse tipo de tratamento, que os dois tipos hoje em dia, por pensar em custos, os dois têm o mesmo custo. Material por videolaparoscopia, tanto material para POI também são caros. Então, eles se equiparam. Em custo, não dá para falar que um ganharia, o miotomia endoscópica seria mais barato. Na atualidade, não. Tem que ver mais para o futuro se isso vai baratear ou vai chegar, que eu duvido. Sim. O equipamento ainda é muito caro para realizar isso. Tempo de procedimento também, hoje em dia, a cirurgia videolaparoscópica acaba sendo menor do que o POI, né? Sim, hoje ou se equipara, né? Com a experiência, né, do cirurgião, né, o cirurgião que mexe direto com o esôfago, ele consegue fazer uma miotomia rápido, né, bem mais rápido do que até com o POI, né? Com certeza. Perfeito. Ô, Luiz, o teste provocativo... O teste provocativo, ele já precisa ser solicitado ou ele já é feito de rotina? Não. Eu faço de rotina, não precisa ser solicitado, não. Antigamente, na manometria convencional, separava, mas na atualidade eu tenho feito de rotina, mesmo em pacientes de convênio particular, eu faço para todos que precisam, eu estou fazendo teste provocativo. E óbvio, né, o paciente tem que colaborar, né? Que às vezes ele não colabora, né, no final do exame. Pelo que a gente conversou, o teste provocativo você acaba fazendo no final, né, do exame, depois de todas aquelas mensurações iniciais. Sim, sempre, né? No final, porque né? você tem uma exacerbação da pressão da junção, então você não pode fazer antes, que senão você pode aumentar um pouco essa pressão e falsear o seu exame. Então, ele tem que ser feito no final. Mesmo não seguindo aquele protocolo direitinho, standard, que o Chicago 4.0 faz, a gente preconiza fazer sempre no final todos os testes provocativos. Diga, Maria Lídia. Na avaliação pré-operatória do paciente com doença do refluxo, qual é o padrão da manometria que você diz assim, ó, esse daqui, se operar, vai evoluir com disfagia? Então, é aquela reserva de contração. A gente faz o teste provocativo, né, múltiplas deglutições rápidas, 3 séries, mede a pressão dessas 3 séries e divide pela média da pressão das 10 deglutições durante o exame. Se essa média der menor do que 1, a gente considera que esse paciente não tem reserva de contração. Ele tem maior chance de evoluir com disfagia prolongada, que é uma disfagia que dura mais que 3 meses no pós-operatório de uma fundoplicatura. Então, a tendência é o cirurgião ponderar nesse caso. Se for um paciente idoso, faz um esofagograma, tem onda terciária, não faça fundoplicatura total para esse paciente, que ele vai evoluir com disfagia, por causa da motilidade dele ser prejudicada. Acho que a Márcia está com a mão levantada. Márcia, diga aí, Marcinho, tudo bem? Oi, doutor Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Excelente aula, viu? Como sempre. Que isso, obrigado, Marcinho. O pouco que eu sei de motilidade eu devo ao senhor, sempre falo isso. Que isso. Não, mas é sempre muito bom escutar a sua aula, viu, doutor Luiz? Eu faço propaganda para os residentes, falo, gente, vocês têm que seguir o doutor Luiz. Eles têm aparecido lá, agora no final do ano aí, eles apareceram, alguns deles. Isso, e foi muito boa a ideia do Raul de fazer essa aula. Doutor Luiz, obrigado. Vou fazer uma perguntinha rápida. O senhor já foi Pode completo falar. na aula. Sobre o esfíncter superior, não mudou nada, assim? Mais assim, para a gente fazer diagnóstico de disfagia alta, se mudou alguma coisa? O esfíncter superior já não era muito utilizado na convencional. E na alta resolução, praticamente não tem muitos valores de normalidade, não se fala muito, nem entra na classificação de Chicago. Né? É um parâmetro que é só para... ele é utilizado como medidas, né? Para a gente, a abertura dele, a gente calcula o DL, calcula o relaxamento, só isso. Definir que o paciente tem uma disfagia orofaríngea,
Não, o padrão ouro é o videodeglutograma. Não adianta, ele não vai ganhar desse exame que avalia todas as fases da deglutição, fase oral, faríngea, etc. Para esse paciente é muito melhor o videodeglutograma ou o videofaringoscopia, né? Que seria muito melhor para você definir isso daí. Tá certo, tá bom. Muito boa aula, viu, doutor Luiz? Que isso, Marcinho, obrigado. Perfeito. Pelo que eu vi aqui, acho que no chat não tem nenhuma pergunta, né? Perfeito. Então, gostaria então de agradecer então ao Luiz Henrique pela brilhante aula. Realmente acho que esse tema realmente vem avançando bastante, né? E essa nova classificação acho que vem a facilitar realmente o melhor entendimento e que os trabalhos cada vez mais realmente têm crescido nesse sentido, né? Bastante, com certeza. Obrigado, Raul, pelo Eu agradeço convite a presença aí de todos aí. E no próximo mês aí a gente então vai ter o encerramento dessa reunião das nossas reuniões desse ano, né? E aí em breve eu já devo estar divulgando a data já está confirmada. A gente vai antecipar por conta do final do ano, né? Em vez de fazer no final na última quarta-feira do mês. E aí para a gente encerrar esse ano, e já estamos aos poucos começando a planejar aí para o próximo ano, né? Então, perfeito? Ótimo, Obrigado perfeito. A todos. Até uma próxima Quem reunião. tiver então. interesse, quiser ir lá assistir alguns exames de manometria, eu faço às terças pela manhã e às quartas-feiras, às vezes até a hora do almoço, eu estou fazendo, tem bastante exame. Podem aparecer lá quem quiser, os residentes são convidados, como sempre, sem problema algum. Podem comparecer lá que a gente mostra como funciona, como são os exames. O Raul está acompanhando, a Márcia também tem interesse. Quando você quiser, Marcinha, pode ir lá à vontade, tá? Obrigada. Tem todo mundo à vontade de Obrigada conhecê-la. mesmo. Tudo de bom aí. Obrigado, Raul, novamente pelo convite. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.